Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Ontem o presidente confirmou a saída do general Pazuello do Ministério da Saúde, que será substituído pelo médico cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga. O médico tem doutorado em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal. E apesar do seu currículo não apresentar aí experiências em gestão pública, além da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cuja presidência assumiu em dezembro de 2019, Queiroga atuou na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, no Conselho Regional de Medicina da Paraíba, no Conselho Federal de Medicina e na Associação Paraibana de Medicina. O nome de Marcelo Queiroga foi confirmado depois de aventada a possibilidade da também cardiologista Ludmila Rajar assumir a pasta. A médica era a escolha de Arthur Lira e de outros aliados do Centrão. E apesar da grande mídia ter divulgado que ela desistiu do cargo, a verdade é que o presidente apenas conversou com a médica, não chegou a formalizar um convite propriamente. E ainda bem que Bolsonaro não cedeu a mais essa demanda do Centrão. Para ser honesto, eu não fazia ideia de quem era essa tal doutora que estava ganhando as manchetes dos jornais. Mas quando a Folha, o 247 e até o antagonista começaram a defender a possível indicação, eu já vi que boa coisa não era. Então fui pesquisar, não deu outra. Se Bolsonaro contratasse Ludmila, além de dar um baita tiro no pé, iria dar um tapa na cara de cada brasileiro que um dia antes saiu às ruas em sua defesa. E para protestar contra os governadores que determinaram lockdown. Isso porque Ludmila, além de ser uma crítica notória do seu governo, a médica também é contra o tratamento precoce. É ferrenha defensora das medidas de lockdown e chama a Dilma de presidenta. Mas não para por aí. Para você ter uma ideia do livramento que tivemos, Ludmila foi coautora do Estudo de Manaus. Aquele que 11 pacientes vieram a óbito depois de receber superdosagem de cloroquina, que é a versão menos segura da hidroxicloroquina. Para você entender o quão macabra foi essa experiência com cobaias humanas, a bula do remédio informa que a quantidade máxima indicada para seres humanos seria de 25 mg por quilo do paciente em 24 horas, não podendo ultrapassar 600 mg por dia e nem mais de 1.500 mg em 3 dias. Só que a pesquisa utilizou 1.200 mg por dia em 10 dias, ou seja, uma dosagem 3 vezes maior que a considerada segura. E foi exatamente com base nesse estudo ao estilo Dr. Mengele que o medicamento defendido por Bolsonaro passou a ser considerado perigoso e ineficaz. Bom, mas além disso, parece que Ludmila é uma mentirosa contumaz. Em entrevista à Globo News, ela afirmou que recebeu ameaças de morte após a reunião com o presidente. Segundo a médica, tentaram invadir o hotel em que ela estava hospedada em Brasília e a intimidaram. Porém, a assessoria do hotel alega que durante todo o período em que ela esteve hospedada, nenhuma ocorrência foi relatada nas dependências do empreendimento, e assim como nenhuma queixa, sobretudo por parte da vítima. A assessoria alega também que após tomar conhecimento dos relatos de Ludmila à imprensa, o circuito interno de câmeras do hotel foi verificado e nenhuma anormalidade foi encontrada nas imediações da sua suíte ou mesmo dentro do prédio. O que demonstra que Ludmila pode ter criado uma narrativa falsa de perseguição com claro intuito de prejudicar o governo, que optou por rejeitá-la por motivos óbvios. A mulher queria ser ministra e já saiu atirando sem sequer ter ocupado o cargo. Mas enfim, a saída de Pazuello já era prevista desde o momento que ele assumiu a pasta como ministro interino. E esse momento chegou, afinal quem está no comando do executivo tem de mexer no time quando bem entender. Apesar de não ser médico, Pazuello fez uma gestão completamente técnica
e sem qualquer tipo de pretensão política. Na minha opinião, não foi um ministro ruim, mas sim um ministro que passou na média. Ainda mais se fizermos uma comparação com o Mandetta, que além de ter usado o cargo e a pandemia para se projetar politicamente, foi responsável direto por milhares de mortes, quando instituiu o protocolo do fique em casa e procure um médico apenas se estiver com falta de ar. No entanto, acredito que o erro do Pazuello foi justamente não ter implementado oficialmente os tratamentos precoce e preventivo com uso de medicamentos off-label como protocolo padrão do SUS. Lembrando que esses tratamentos são defendidos pelo presidente desde o início da pandemia. E sinceramente, espero que esse critério tenha sido levado em consideração por Bolsonaro antes de ter escolhido Queiroga. Em sua primeira entrevista, após ser anunciado aí como novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga foi questionado pela CNN Brasil sobre a defesa de tratamento precoce contra o vírus chinês. E em resposta, o cardiologista afirmou o seguinte, abre aspas, isso é uma questão médica. O que é tratamento precoce? No caso da Covid, a gente não tem um tratamento específico. Existem determinadas medicações que são usadas, cuja evidência científica não está comprovada, mas mesmo assim, médicos têm autonomia para prescrever. Fecha aspas. Bom, apesar aí da resposta parecer dúbia, ele não afirmou que o tratamento precoce não existe, como já vimos aí centenas de médicos e especialistas da mídia afirmarem. Acredito que a resposta de Queiroga é para justamente não criar polêmicas desnecessárias neste momento de transição dentro do ministério. Já quando questionado aí sobre o lockdown, a resposta do cardiologista foi um pouco mais direta. Abre aspas para ele. Isso é uma questão médica. Aliás, esse termo do lockdown decorre de situações extremas. São situações extremas em que se aplica. Não pode ser política de governo fazer lockdown, até porque tem vários aspectos da economia para serem olhados. Fecha aspas. O ponto crucial é que a entrada aí do novo ministro deve marcar uma virada na maneira como o governo enfrenta a pandemia. A ordem agora é focar 100% na campanha de vacinação. Os últimos esforços de Eduardo Pazuello na pasta foram justamente para tentar acelerar aí a assinatura de contratos com laboratórios internacionais e o fornecimento de vacinas. Em coletiva de imprensa, horas antes aí da confirmação de Queiroga, Pazuello afirmou que o governo contrataria até o final do ano quase 563 milhões de doses de vacinas. E anunciou também a tão aguardada assinatura de contrato com a Pfizer. Mas como a imagem do general já está bastante desgastada por conta dos constantes ataques da grande mídia e da oposição, a ideia de Bolsonaro é colocar um médico gabaritado à frente do ministério para assim reduzir as críticas ao seu governo. Um bom sinal é que, diferente de Ludmilla, Queiroga parece ser um antigo apoiador de Bolsonaro. Em julho de 2019, ele publicou uma foto de Bolsonaro conversando no Congresso com o então deputado Enéas Carneiro. E na legenda escreveu: registro histórico do encontro de dois grandes brasileiros. E em setembro de 2020, quando Flávio Bolsonaro publicou um boletim médico do pai após uma retirada de cálculo de bexiga, Queiroga respondeu à publicação com a seguinte mensagem, abre aspas, com a graça de Deus, nosso presidente Jair Bolsonaro vai superar mais essa adversidade, fecha aspas. Mas só apoiar o presidente não basta. O que o Brasil espera, ainda mais depois das gigantescas manifestações deste domingo, é que o próximo ministro esteja efetivamente comprometido com as diretrizes que o próprio presidente sempre defendeu em relação à pandemia. Como o acesso amplo ao tratamento precoce e preventivo, assim como uma clara postura contrária às ineficazes medidas de lockdown.
Um estudo da Universidade de Stanford, publicado em fevereiro desse ano, fez comparações entre os países que adotaram medidas restritivas e os que não adotaram. E a conclusão do estudo foi que os países que fizeram lockdown não obtiveram redução dos casos ou até mesmo tiveram aumento de casos em relação aos países que não fizeram lockdown. Ou seja, agora estamos falando de ciência e não de mero achismo. A restrição severa de liberdade só leva ao aumento de transtornos mentais, agravamento de doenças crônicas e prejudica drasticamente a economia, levando ao desemprego, fome, violência e, por consequência, mais mortes. Resumindo, a grande verdade é que o tratamento precoce salva vidas e trancar todo mundo em casa gera miséria, caos e mortes. Se o governador do seu estado ou o prefeito da sua cidade nega o primeiro e promove o segundo, ele é um canalha. Simples assim. Bom, em sua última live, o presidente disse que faria o que o povo pedisse. E o povo saiu às ruas para apoiar o governo e clamar por sua liberdade que está sendo roubada. Sendo assim, o mínimo que esperamos é que a mudança no Ministério da Saúde venha de encontro com os anseios desse povo. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição desse vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão te abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!